Boa tarde. Está aberta a sessão ordinária deste dia 6 de abril de 2026, às 16h18. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura da ata número 8 de 2026, da sessão ordinária do dia 30 de março de 2026. Ata número 08 de 2026. Aos 30 dias do mês de março de 2026, às 16h30, reuniram-se na Câmara Municipal, nesta cidade de Turuçu, Estado do Rio Grande do Sul, para uma sessão ordinária, os senhores vereadores Alexandre Borja, André Priebe Rous, Jacques Emerson Leal Carvalho, Fábio Doleschi Krause, Gisele dos Santos Amaral, João Pedro Berval, Juliana dos Santos Venchiaruto, Marcelo Polnoff e Valdomiro de Souza. Os trabalhos foram presididos pelo vereador João Pedro Berval, presidente da Casa, e secretariados pelo vereador André Priebe Rous, primeiro secretário. O senhor presidente deu por aberta a sessão e de imediato solicitou ao primeiro secretário que fizesse as seguintes leituras. Ata número 7 de 2026, da sessão ordinária do dia 23 de março de 2026, a qual, após lida, foi discutida, votada e aprovada por unanimidade. Ofício número 56 de 2026, oriundo do Poder Executivo Municipal. Pedido de providência número 01 de 2026, subscrito pelo vereador Marcelo Polnoff, e pedidos de providência número 0204 de 2026, subscritos pelo vereador Valdomiro de Souza. Como nenhum vereador fez o uso da tribuna, o senhor presidente deu início à ordem do dia e de imediato solicitou ao secretário que fizesse a leitura dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei da mensagem número 07 de 2026, oriundo do Executivo, os quais, após lidos, foram discutidos, votados e aprovados por unanimidade. Em ato contínuo, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura de artigo por artigo, os quais, após lidos e discutidos, foram votados e aprovados por unanimidade. Assim sendo, o projeto de lei da mensagem número 7 de 2026, que altera o quadro de cargos de provimento efetivo que integra o artigo 10 da Lei Municipal número 1599 de 2025, para criar um cargo de motorista e dar providências, foi aprovado por unanimidade. Em continuidade, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura dos projetos de lei das mensagens número 08 e 09 de 2026, oriundos do Executivo, os quais, após lidos, foram encaminhados às comissões permanentes para os devidos pareceres. Os vereadores Fábio, André e Alexandre fizeram o uso do espaço das explicações pessoais. E como mais nenhum vereador fez comunicação à casa e ou comunicação pessoal, o senhor presidente, em continuidade, informou que o projeto de lei constante na mensagem número 5 de 2026, que autoriza o Poder Executivo doar imóvel público à empresa Lirt Indústria de Bebidas Limitada, com encargos nos termos da Lei número 1404, de 20 de abril de 2021, e da outras providências, foi retirado da pauta por meio de ofício número 55 de 2026, oriundo do Executivo Municipal. Seguidamente, o senhor presidente encerrou a presente sessão e convocou os senhores vereadores para uma sessão ordinária a realizar-se no dia 6 de abril de 2026, às 16 horas. Para constar, pediu que se lavrasse esta ata, que após lida e aprovada será assinada pelo presidente e pelo primeiro secretário. Sala das Sessões, 30 de março de 2026. João Pedro Berval, presidente, e André Priebe Rous, primeiro secretário. Esta ata está em discussão. Em votação. A ata foi aprovada por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura do ofício número 59 de 2026, oriundo do Executivo Municipal.
em resposta ao pedido de informação 01 de 2026. Ofício número 59 de 2026, Turuçu, 1º de abril de 2026. Excelentíssimo senhor João Pedro Bergotti, presidente da Câmara Municipal de Turuçu, Rio Grande do Sul. Assunto: resposta ao pedido de informação número 1 de 2026. Excelentíssimo senhor, ao cumprimentá-lo cordialmente, veio, através deste, apresentar a documentação solicitada mediante o pedido de informação número 1 de 2026. Registro, por fim, o respeito desta administração ao dever de fiscalização da Câmara de Vereadores, aproveitando a oportunidade para reiterar nossos votos de estima e apreço. Atenciosamente, Arlete Hartwig, prefeita municipal em exercício. Informo que os anexos do referido ofício encontram-se disponíveis para consulta pelos senhores vereadores. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do pedido de providência número 05 de 2026, subscrita pelo vereador Fábio Doleschi Krause. Pedido de providência número 5 de 2026. Ementa. Dispõe sobre o pedido ao Poder Executivo Municipal de Turuçu para que seja realizado a aquisição e instalação de câmeras de monitoramento no auditório da Escola Urbano Garcia. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, o vereador que subscreve no uso de suas atribuições legais conforme o artigo 196 do Regimento Interno vem apresentar o seguinte pedido de providência: aquisição e instalação de câmeras de monitoramento no auditório da Escola Urbano Garcia. Justificativa. Justifico o presente pedido pela necessidade de aprimorar a segurança e a organização no ambiente do auditório da referida escola, contribuindo para melhores condições de uso e preservação do espaço público. Pela atenção ao importante tema exposto acima e na certeza do atendimento à comunidade de Turuçu agradece. Turuçu, 1º de abril de 2026, Fábio Doleschi Krause, vereador do MDB. O vereador proponente ou algum vereador quer fazer alguma observação? Senhor presidente, eu gostaria só rapidamente reforçar a justificativa nesse pedido de providência, senhor presidente. Haja vista que na escola, no pátio externo, a gente tem uma cobertura ainda não 100% de câmeras. Hoje, ainda conversando com a diretora, ainda existem ali no pátio 2 pontos cegos, ainda que as câmeras não pegam. Mas dentro do auditório não tem. Então, como inúmeras atividades das crianças é feita dentro do auditório, né, e até por fatos que ocorreram na escola, que não cabe aqui ficar mencionando, mas a escola sabe do que eu estou falando e os pais também sabem, é importante a gente ter esse mecanismo, né, essa tecnologia, né, para assegurar a segurança tanto da criança como também de seus pertences, de seus materiais. Eu acho que é bem oportuno que o Executivo se debruce em cima desse tema. A gente até num primeiro momento pensou em criar um projeto de lei, vereador André, para instituir nas salas de aula. Mas a gente sabe o quanto é complicado e delicado câmeras dentro de salas de aulas. Há municípios aí que tentaram implantar, houve judicialização, houve um monte de... Então dá muita confusão, muita polêmica. Mas se nós conseguir dentro no pátio, na área externa da escola e também uma cobertura total do auditório, a gente já vai ficar bem mais seguro referente a algum sinistro que possa acontecer, não só, repito, com os materiais, como também alguma coisa relacionada à segurança das nossas crianças. Obrigado, senhor presidente. Seria isso. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da moção número 01 de 2026, subscrita pelo vereador Fábio Doleschi Krause. Moção de repúdio número 01 de 2026. Ementa. O vereador Fábio Doleschi Krause
representante da comunidade de Turuçu, Rio Grande do Sul, venha ao público manifestar seu posicionamento contrário à implantação de qualquer modelo de pedágio nas rodovias da região sul. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, o vereador abaixo no uso de suas atribuições asseguradas por lei, conforme inciso 3º do artigo 129 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, através do presente instrumento, requer à presidência da mesa diretora que submeta à apreciação do plenário moção de repúdio e, após sua aprovação, seja encaminhada à Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, para ciência e providências que entender cabíveis. Endereço SCES, trecho 3, lote 10, polo 8, do projeto Orla, CEP 70-200-003, Brasília, Distrito Federal. Turuçu, 1º de abril de 2026. Fábio Doleski Krause, vereador do MDB. Moção de repúdio número 01 de 2026. Essa moção visa o repúdio e manifestação totalmente contrária à implantação de qualquer modelo de pedágio nas rodovias da região sul do estado do Rio Grande do Sul, impactando negativamente a mobilidade da população, a economia e o desenvolvimento. Trata-se, portanto, de um tema da mais alta relevância para o nosso município, devidamente justificado. Sendo o que havia para o momento, reitero meus votos de estima e consideração. Justificativa. A presente manifestação tem por objetivo principal expressar de forma clara e tornar público o nosso veemente repúdio ao modelo proposto para a implantação de novos pedágios nas rodovias da nossa região sul, do estado do Rio Grande do Sul, especialmente de cobrança automática denominada Free Flow. É de conhecimento público que o modelo anterior de cobrança, o qual se encerrou há poucos dias, já cobrava valores elevados, exorbitantes e excessivos da população, penalizando trabalhadores, produtores rurais e toda a comunidade que depende das rodovias para a sua subsistência. A população local de Turuçu sofre com dificuldades econômicas sérias, falta de emprego e renda, dependência única e direta das rodovias para o escoamento de sua produção agrícola, deslocamento diário para se ter, em parte, o acesso a serviços essenciais, em que a população necessita de deslocar-se para cidades vizinhas, tais como Pelotas, ao sul, e São Lourenço do Sul, ao norte. Com esse novo modelo proposto, ficaríamos reféns, totalmente cercados por ambos os lados. Cabe salientar também que esse modelo está longe de representar solução, podendo agravar ainda mais esta realidade, ao instituir múltiplos pontos de cobrança automática, potencializando os custos de deslocamento de forma fragmentada e de difícil controle. Além disso, o sistema levanta sérias dúvidas quanto à transparência na formação das tarifas, forma de cobrança e notificação dos usuários, e aplicação das penalidades sem garantia plena do contraditório e da ampla defesa. População turuçuense já tão sofrida, castigada e prejudicada pela falta de investimentos na região sul do estado do Rio Grande do Sul. É justamente nesse ponto específico de falta de investimentos que é importante e oportuno deixar muito bem claro que o maior autor, causador e responsável pela falta de investimentos em toda a nossa região foi justamente os pedágios que operavam com valores exorbitantes e, consequentemente, travaram o crescimento e descapitalizaram o nosso povo por 28 longos anos. A imposição de qualquer forma de cobrança pelo uso dessas vias públicas representa um ônus injusto e desproporcional que atinge diretamente nossa comunidade. Entretanto, mais do que discutir modelos ou formatos de cobrança, é necessário afirmar com clareza o vereador e a comunidade do Turuçu são contrários à implantação de qualquer tipo de pedágio. Diante desse cenário, fica registrado que não há aceitação por parte desta representação política
e da comunidade de Turuçu de qualquer modalidade de pedagiamento, seja ela tradicional ou eletrônica. Diante disso, este vereador manifesta seu repúdio integral à implantação de pedágios, posiciona-se contrário a qualquer modelo de cobrança nas rodovias que impactem a região, exige respeito à população e maior investimento público em infraestrutura sem transferência de custos ao cidadão, e defende que as rodovias permaneçam de livre acesso, garantindo o direito constitucional de locomoção. O desenvolvimento regional deve ser promovido com justiça social e não com imposição de cobranças que penalizam a população. Turuçu, 1º de abril de 2026. Fábio Doleschi Krause, vereador do MDB. Esta moção está em discussão. Em votação, esta moção foi aprovada por unanimidade. O vereador Fábio fará uso da tribuna. Vereador Fábio. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, pessoal da casa, pessoal que nos assiste de casa, muito boa tarde. Senhor presidente, eu uso o espaço da tribuna no dia de hoje, basicamente para agradecer a todos os colegas na aprovação dessa moção de repúdio. Cabe destacar aqui a assinatura por unanimidade de todos os vereadores. Isto só demonstra o quanto essa casa, esse município, está preocupado com este tema que é referente aos pedágios. Cabe registrar que a moção de repúdio nada mais é que uma forma oficial, né, de a gente demonstrar o nosso protesto. E referente ao pedágio, isso vem prejudicando diretamente a nossa sociedade. Como há pouco o secretário leu ali na moção, ao longo desses 28 anos, são 28 anos que a nossa região sul sofre, padece, né, onde acarreta uma falta de investimento na região, que trava o desenvolvimento, né, que acaba descapitalizando o nosso povo. Isso, ao longo desses anos, hoje a gente faz uma reflexão, né, em cima dos números que é apresentado, o quanto de recurso, o quanto de dinheiro girou isso, e saiu um pouco do bolso de cada um de nós. Então, nesse momento de discussão que a gente está tendo em referente a essa forma de pedágio que agora quer implantar, né? Eu deixei esse dia, até fiz uma postagem, né, que o pedágio em si é um câncer silencioso. E agora a gente se depara com uma nova cepa, né, uma nova variante, vamos dizer assim, de um mesmo câncer, que faz mal para toda a nossa região, em especial para nós. Há pouco tempo, a gente teve uma reunião ali em Pelotas, na Vila Princesa, e eu até citei, nós mesmos aqui em Turuçu, um município pequeno, humilde, carente, e a gente agora se depara com, daqui a pouco, ficar cercado, vereador Gisele, cercado. Nós ir para São Lourenço do Sul, a gente vai pagar pedágio, ir para Pelotas, a gente vai pagar 2 pedágios. Ou seja, já não bastasse tanto tempo que a gente sofreu, não tivemos nem tempo de comemorar o fim desse contrato maldito, e agora, assim, no upa-lá-lá, vem essa questão do free flow. Eu acho que é importante esta moção de repúdio, porque nós, como representantes da comunidade, e aprovando esta moção por unanimidade,
resta dizer que Turuçu não aceita e não compactua com isso, né? Então, acho que é importante a gente deixar isso muito bem claro. E nessa reunião que nós tivemos lá na Vila Princesa, que foi uma das primeiras, a primeira semente lançada essa guerra que a gente vai travar frente aos pedágios, eu também procurei me expressar da seguinte forma: se porventura, é óbvio que eu não concordo, não aceito pedágio de nenhum tipo, nem eletrônico, nem manual, o que for, mas se porventura vir a acontecer, né, e aí a gente, claro, pede o apelo de todas as autoridades, todos os nossos deputados federais, estaduais, as lideranças, o empresariado, toda a região, que a gente se mobilize. A gente não pode mais ficar sofrendo à mercê simplesmente de coloca lá e deu, né? Aí fica aí 30, podendo ser prorrogado por mais 30, isso, sem sombra de dúvida, vai nos afetar, vai nos aniquilar de vez, né, a região. Só que nessa reunião, nessa reunião ainda deixei claro o quanto era importante para nós, nesse exato momento, tentar, no mínimo, passar esse ano de 2026, para a gente começar a debater essa questão para o ano que vem. Por dois motivos básicos. A gente está em um ano de eleição, né? Então, quer dizer assim, lá para o final do ano a gente vai saber uma nova composição do Congresso Nacional, né? Tanto na Câmara como no Senado. Lá no final do ano nós vamos saber uma nova composição da Assembleia Legislativa, né? E sem falar nos poderes executivos, tanto federal como estadual. Então, nesse aspecto, não vejo justo, né, não vejo decente, honesto, debater isso agora. Teria que, no mínimo, esperar esse ano passar, para o ano que vem, aí sim, se debruçar em cima de audiências, conversas, mas esse ano não. Eu deixei isso muito bem claro nessa reunião que nós tivemos, porque não é inadmissível a gente ter que estar abordando esse tema, discutindo esse tema, em pleno ano eleitoral. E um segundo ponto também que é importante ressaltar, e como a gente vive no Brasil, e como tudo no Brasil é futebol, nós também temos a Copa do Mundo esse ano. Então, assim, o mês de junho e julho, né, a Copa do Mundo, ela serve de cortina de fumaça para os nossos problemas. Então, é mais um ponto que a gente leva em consideração da gente empurrar isso para mais adiante. Sério, de uma parte depois? Pode ser agora. Bom, quero dizer ao colega vereador, cumprimentar todos os demais da casa, o pessoal que nos assiste, dizer que sou totalmente favorável à moção do colega vereador, dizer também, colega vereador, que acho umas 2 semanas antes teve uma audiência na Católica em Pelotas, onde até fiz parte juntamente com o colega vereador Mano, o assessor jurídico do município também estava. Ali tinham os moradores de Turuçu e também de Pelotas, e realmente as pessoas já nem esperaram o 7º dia, já estavam fazendo a missa, se a gente parar para pensar. A gente que sofreu durante 28 anos e já na realidade, já vieram com tudo pronto. Não tinha nem, vieram praticamente para colocar a goela abaixo das pessoas. Porque, na realidade, teve uma audiência em Brasília, que é onde poucos só foram de lá e os deputados representando. Teve uma em Porto Alegre, que teve pouca gente também, só os deputados. E ali na Católica teve que, na realidade, ali tinha gente na rua. Tá ali até o colega vereador Mano, que não deixa eu falar o que não é na realidade. Então, já estava. E ali foi debatido e tudo. E aonde a gente vê que realmente a situação, eu tenho a dizer que vai ser piorar da maneira que está. Aonde os deputados bateram, tinha alguns prefeitos, nem todos, mas os deputados defendendo a nossa Zona Sul ali.
Então, realmente, pedir mais audiência pública, tanto na cidade de Canguçu, Rio Grande, até própria Pelotas e tudo de novo, porque do jeito que está, não tem. Como é que tu vai decidir uma coisa? Nós, Turuçu, na realidade, para nós ir a São Lourenço, já tem que pagar pedágio. E quem não tem acesso à internet, esse Free Flow aí, quem não tem, a gente já vê no nosso estado a luta que foi, é multa daqui, e aí se tu não sabe, quando vê, tu está com a tua carteira apreendida, tu vai ser parado numa blitz, como é que vai ficar a situação? Então, realmente, eu acho que no ano eleitoral, a recém terminou, como é que tu... Eles estavam dando um prazo de 3 minutos para ser discutido. Uma coisa de 30 anos. Então, eu acho realmente, vereador, e esta casa aqui está de parabéns e tudo, né, em apoiar uma situação dessa que é tão delicada para a nossa região. Já sofremos anos. Por que não discutiram de Camaquã a Porto Alegre, que não tem a pedágio a tempo? Porque a nossa região, e serão 14 portes, no caso de Free Flow. Então, deixo aqui o meu apoio e a minha indignação também com o que vem acontecendo. Obrigado. Obrigado, vereador Alexandre. O mais que deixa a gente, de uma certa forma, entristecido é a forma do jeito que querem decidir as coisas. Ou seja, em 3 audiências, uma em Brasília, uma em Porto Alegre e uma só aqui na localidade, na cidade-mãe, que é Pelotas. Então, quer dizer assim, não podemos aceitar que as coisas sejam decididas desta forma. Por isso aqui é o apelo do nosso município, da nossa localidade, que é pequena, que é carente, que é humilde, mas a gente quer também que nos ajudem, né? Que os nossos deputados, os nossos representantes, tanto a nível de Câmara como de Assembleia, nos ajudem nesse impasse, nessa situação. É certo e é óbvio que não pode ter pedágios, não tem o porquê, não tem lógica em ter pedágios, até pelo que a gente paga de imposto. Para que a gente paga nossos IPVA da vida? Então, quer dizer, é inadmissível que a gente já, numa região tão pobre, tão enfraquecida justamente pelo pedágio, agora que virou essa chave, a gente vai aceitar calado, sem reagir? Não vamos ter coragem de enfrentar isso, né? No mínimo, de ser discutido amplamente. Essa é a questão. Agora, não dá justamente para a gente aceitar. Ah, tá, beleza, mais 30, de repente, prorrogável por mais 30. Acabou com a região. Nós precisamos levar no mínimo 10, 15 anos para, né, reverter tudo que a gente sofreu durante esses 28 anos. Então, assim, eu peço encarecidamente, não só para os políticos, como para os empresários, para a comunidade, não vão na conversa fiada. Eles querem dinheiro, eles querem recurso, é isso que eles querem. Então, quer dizer assim, a gente já paga os impostos que é justamente para o poder público fazer esse tipo de serviço que os pedágios fazem. Para que se paga imposto? É para isso, né? Para ter serviço público de qualidade. Agora, nós vamos aceitar isso calado? Não podemos aceitar, a gente tem que fazer um levante na nossa região, todos os municípios, todo mundo hermanado junto, brigando pela mesma causa. Não dá para aceitar pedágio na nossa região, a gente não aguenta, nós não vamos aguentar. Não vamos, a região sul não vai suportar mais 30 ou 60 anos de pedágio. Isso é fato, é dinheiro que escorre e vai embora. Só assim, mais uma vez, para encerrar, senhor presidente, deixar aqui registrado o meu agradecimento aos colegas pela aprovação dessa moção de repúdio. Eu procurei colocar o meu linguajar ali, né, vereador Gisele, na moção, mas é o que eu sinto. E, então, agradeço mais uma vez pela unanimidade de todos os colegas na aprovação dessa moção de repúdio, senhor presidente. Muito obrigado. Abraço a todos. Como não há mais nenhum vereador inscrito para ocupar a tribuna e em continuidade aos trabalhos, dá-se início à ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei da mensagem número 10 de 2026,
oriunda do Executivo. Mensagem número 10 de 2026. Excelentíssimos vereadores, ao cumprimentá-lo cordialmente, venho através deste encaminhar o projeto de lei que altera a Lei Municipal número 1605 de 2025, Lei Orçamentária Anual, para o exercício financeiro de 2026. Desta forma, requer-se a análise e votação do referido projeto de lei. Turuçu, 30 de março de 2026, Arlete Hartwig, Prefeita Municipal em exercício. Projeto de Lei Municipal número 10 de 2026. Altera a Lei Municipal número 1605 de 2025, Lei Orçamentária Anual, com vistas à abertura de crédito especial no orçamento vigente. Artigo 1º. Fica aberto no orçamento exercício financeiro de 2026 um crédito especial no valor de R$ 21.050, sob as seguintes classificações orçamentárias: órgão, unidade, Secretaria de Educação, Cultura e Turismo. Unidade 5, Desenvolvimento da Cultura. Função 13, Cultura. Subfunção 392, Difusão Cultural. Programa 0006, Desenvolvimento da Cultura. Projeto Atividade 2.087, Ações de Políticas Culturais. Elemento 3.3.90.48.00.00.00. Outros auxílios financeiros a pessoas físicas. Valor R$ 6.050. Fonte de recurso 1719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura. Detalhamento da fonte sem detalhamento. Órgão 05, Secretaria de Educação, Cultura e Turismo. Unidade 5, Desenvolvimento da Cultura. Função 13, Cultura. Subfunção 392, Difusão Cultural. Programa 0006, Desenvolvimento da Cultura. Projeto Atividade 2.087, Ações de Políticas Culturais. Elemento 3.3.50.41.00.00.00. Contribuições. Valor R$ 7.500. Fonte de recurso 1719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura. Detalhamento da fonte sem detalhamento. Órgão 05, Secretaria de Educação, Cultura e Turismo. Unidade 05, Desenvolvimento da Cultura. Função 13, Cultura. Subfunção 392, Difusão Cultural. Programa 0006, Desenvolvimento da Cultura. Projeto Atividade 2.087, Ações de Políticas Culturais. Elemento 3.3.6045.00.00.00. Subvenções sociais. Valor R$ 7.500. Fonte de recurso 1719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc, Fomento à Cultura. Detalhamento da fonte sem detalhamento. Artigo 2º. Para a cobertura do crédito especial mencionado no artigo anterior, será usado a redução de recursos das dotações número 1.389, no valor de R$ 1.050, número 1.396, no valor de R$ 10.000, e número 1.400, no valor de R$ 10.000. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Turuçu, 30 de março de 2026, Arlete Hartwig, Prefeita Municipal em exercício. Justificativa. Excelentíssimo senhor Presidente da Câmara de Vereadores de Turuçu, encaminhamos o presente projeto de lei que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente. A presente medida decorre da necessidade de adequação orçamentária para a execução dos recursos. Sendo assim, requer-se a aprovação deste projeto de lei.
aproveitando desde já a oportunidade para reiterar nossos votos de estima e apreço. Arlete Hartwig, Prefeita Municipal em exercício. Encaminho as comissões permanentes para os devidos pareceres. Algum vereador quer fazer comunicação à casa ou comunicação pessoal pelo prazo de 5 minutos sem apartes? Eu quero, senhor presidente. Rapidamente, só 2 assuntos aqui. Primeiro, gostaria de fazer uma manifestação aqui de agradecimento, senhor presidente. Agradecimento ao secretário de Saúde, como também toda a sua equipe. Eu ontem, senhor presidente, passei muito mal, estava com uma cólica renal muito grande, forte, uma dor assim, que não tem nem como mensurar. Deixar aqui meu registro de agradecimento, senhor presidente, à doutora Michele Fontana, a técnica de enfermagem, a Enira Reis, a enfermeira Tiane Freitas, a burocrata Hélida Mendes, também a Franciele Noronha, que é da higienização. 13h30 da manhã, estive aqui no posto de saúde, e não estava aguentando mais de dor, e prontamente foi atendido, e muito bem atendido, muito bem atendido. Deixar aqui só registrado meu agradecimento a todos esses profissionais e dizer que é bem agradável a gente poder falar disso e dizer que a gente está muito bem servido na questão da saúde do nosso município. Mais uma vez, meu agradecimento a todos os profissionais que atenderam ontem no plantão. Fiquei até as quase 7 horas da manhã, de molho, mas graças a Deus passou. Realmente é bem difícil, uma cólica renal não é fácil. Um outro ponto, senhor presidente, que eu gostaria de colocar, e aí acho que a gente precisa, ao longo dessa semana, fazer requerimento, que é para a gente ou convidar ou convocar pessoas responsáveis ou que estão por dentro deste projeto, desta via secundária, que vai até ali próximo, frente da Casa da Pimenta. A gente vê movimentação e a gente cada vez fica mais preocupado, né? Porque aquele pessoal aqui já foi falado aqui por mim em outras oportunidades, que aquele pessoal ali, moradores daquela região, podem vir até ficar meio que sem saída, e a gente espera realmente que a gente consiga, estava antes até conversando com o vereador Mano a respeito disso, possa ou convidar o pessoal do planejamento, ou o diretor de infraestrutura, ou o secretário, alguém que tenha esses dados, vereador Mano, né, que a gente possa formatar isso, convidar eles, como também convidar os moradores daquela localidade, né, para a gente ver em que pé está essa situação, né, posteriormente marcar uma agenda, de repente, com o DENIT, para ver o que a gente consegue resolver nessa questão, porque senão fica, um diz uma coisa, outro diz outra, né? Então a gente precisa colocar olho no olho aqui, todo mundo, para ver em que pé está essa situação. O tempo está passando, né? A gente vê a movimentação do DENIT trabalhando, e aí depois que acontecem as coisas, não adianta mais a gente querer chorar as pitangas. Eu acho que já passou da hora da gente agir nesse sentido. Então peço assim que a gente, durante essa semana, formate este requerimento, e vamos ver quem é que a gente vai convidar para a gente trocar essa conversa, principalmente com os moradores daquela localidade. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador? Senhor presidente, colegas vereadores, também sou de acordo com essa convocação, né, se for nesse caso, para a reunião, mas acredito, vereador Fábio, que seria interessante, porque já teve uma reunião prévia com o DENIT, juntamente com a prefeitura, onde participou a vice-prefeita na época, né, que tinha sido feito um acordo sobre como seria feito, então, aquele pedaço ali de rua, né, de acesso. Então, seria, além de convocar, acho que o planejamento, que seria interessante, nós convocássemos também alguém do executivo,
ou o prefeito ou a vice-prefeita, para que eles também falassem o que ficou acordado ali com o DENIT, se eles vão fazer, se não vão, né? Porque o tempo passou, na verdade essa reunião praticamente já fez um ano, né? Então, acredito que o que ficou acertado naquela reunião, dependendo, falando agora com o DENIT, quando eles nem têm mais esse acordo, né? Então, seria interessante, além do planejamento, mais o pessoal do executivo também. Mais algum vereador? Nada mais havendo a tratar? Encerro esta sessão e convoco os senhores vereadores para uma sessão ordinária a realizar-se no dia 13 de abril de 2026, às 16 horas. Tenham todos uma boa tarde.